Olá, bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos dar continuidade às respostas das perguntas que vocês fizeram durante esta semana. Tem uma pergunta, mais de uma senhora chamada Ivânia. Ela pergunta o seguinte: o que fazer para retardar o desenvolvimento da demência? Esse retardo tem que ser feito com a prevenção. Se todos os fatores de risco forem controlados, podemos chegar até 40% de prevenção de doença demencial. E fica aí 60%. Mas já é muita coisa. E quais são os fatores de riscos? São vários. Desde você não ter escolaridade a você ter problema de surdez. Então, por exemplo, pessoas idosas, elas ficam com dificuldade de ouvir. E mesmo fazendo exame, mesmo indo ao médico, ao otorrino, colocando o aparelho, elas não querem usar. Então, esse fato de você ter dificuldade de ouvir, ser idoso e não querer usar o aparelho, isso tem um risco de 8% para você demenciar. Só pelo fato de você não estar ouvindo, porque o cérebro não está mais trabalhando com relação ao que você pode perceber pela audição. Então, prevenir ainda é o maior tratamento que pode se ter para uma síndrome demencial desenvolvida a partir dos 60 anos de idade, que é quando é mais frequente. Uma outra pergunta: existe uma explicação científica para a síndrome do entardecer e por que ela está presente na maioria das pessoas com Alzheimer? Bem, primeiro, ela não está presente na maioria das pessoas com Alzheimer. Ela está presente na maioria das pessoas idosas que tenham a síndrome demencial ou tenham algum problema de ordem emocional. É curioso porque as pessoas que viveram no mesmo ambiente, por exemplo, no interior, pessoas que viveram, casaram, tiveram filhos e ficaram na mesma casa, pelo menos um pouco mais atrás, essas pessoas, quando envelheciam, ela não apresenta a síndrome do pôr do sol. Uma vez que as pessoas foram para as grandes cidades, as pessoas se casaram, tiveram filhos, deixaram a sua casa e ficaram seus pais ou seus avós só. Então essas pessoas desenvolvem essa síndrome do pôr do sol, que na realidade ela tem medo quando vai entardecer. E ela, como não tem já a memória recente, ela tende a pensar que a casa dela é a casa que ela morou, a casa que ela nasceu, a casa que ela viveu com a mãe, com o pai, com os irmãos. Se essa pessoa tivesse nascido e vivido na mesma casa, provavelmente ela não iria fazer a síndrome do pôr do sol. Ok? Aí continua a pergunta: a síndrome do entardecer pode interferir no sono ou na qualidade do sono? Por quê? Não há uma relação direta entre uma coisa e outra. A síndrome do pôr do sol é uma situação de medo que a pessoa passa porque escurece. Então, o que acontece? Depois das 3 horas da tarde, o sol muda o seu tom. E essa mudança de tom, ela não é bem percebida pelo cérebro das pessoas que têm uma doença degenerativa. Então, não ilumina, vamos dizer assim, o seu cérebro não é bem iluminado dentro pelos seus olhos. E isso estimula a uma série de mecanismos, de medos, etc., que a pessoa passa, então, a querer se proteger, querer ir embora para sua casa, querer fechar as portas, querer fechar as janelas, por exemplo, às 6, 7 horas da noite, sem que ninguém possa mais entrar nem sair. E no próximo vídeo
eu explicarei outras perguntas e respostas que vocês estão nos enviando. Tchau.